Boa tarde a todos. Um dia, há um tempo, uma pessoa me perguntou assim: Virgínia, você acredita que o Espírito de verdade seja Jesus? Eu falei: não acredito, porque eu sei que é. E como você sabe que é? Aí eu falei: olhando o Evangelho segundo o Espiritismo, existe no capítulo 6 um tema, o advento do Espírito de verdade. E ele diz o seguinte: venho como antigamente entre os filhos transviados de Israel trazer a verdade e dissipar as trevas. E quem eram os filhos transviados de Israel? Quando foi esse antigamente? Quando ele passou as tábuas dos 10 mandamentos. Veio trazer a verdade e dissipar as trevas. Aí ele continua no texto falando: o Espiritismo, como antigamente a minha palavra, deve lembrar aos incrédulos que acima deles reina a verdade imutável, o Deus bom, o Deus grande, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Como ceifeiro, reuni em feixes todo o bem da humanidade. O que ele fez? Reuniu todos os espíritos iluminados quando ele trouxe a equipe que iria comandar para que Kardec codificasse a doutrina, que estava esparso, porque a doutrina espírita não foi só divulgada e apresentada na França, foi no mundo inteiro. E todos nós que estudamos a doutrina sabemos disso. As manifestações aconteceram em todas as partes do mundo para todas as pessoas de qualquer nível cultural, raça, religião, não importa, para todos os seres humanos. Então ele veio trazer a verdade e dissipar as trevas. E continua falando assim: mas os homens ingratos desviaram-se do caminho reto e largo que conduz ao reino de meu Pai e estão perdidos nos ásperos caminhos da impiedade. O reino de meu Pai. Aí ele está provando quem ele é. Meu Pai não quer aniquilar a raça humana, quer que, ajudando-vos uns aos outros, mortos e vivos, quer dizer, mortos segundo a carne, porque a morte não existe, vos socorrais, e que não mais agora a voz dos profetas e dos apóstolos, mas dos espíritos desencarnados, evoluídos que estavam lá do outro lado, que vêm contar suas histórias e que vêm mostrar para nós. Através do quê? Da mediunidade. Então, crede, a morte é a ressurreição do espírito e a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e desenvolver como o cedro. Alguém tem alguma dúvida quando ele fala meu Pai que está nos céus? E ele fala todo o tempo, durante todo o tempo que Jesus esteve na terra, ele sempre falou meu Pai que está nos céus. Aí ele fala: homens fracos, que compreendei as trevas das vossas inteligências, não afasteis o facho que a clemência divina coloca, a luz que Deus coloca na nossa mente.
e nas vossas mãos, para iluminar o vosso caminho e recuperar esses filhos perdidos. Ele veio como antigamente lá em Israel, quando passou a tábua dos 10 mandamentos, volta agora porque a humanidade se perdeu, volta agora na época da codificação da doutrina. E aí manda agora todos os seus emissários trazerem para nós as verdades através da mediunidade. Então, inspira e passa informações para Kardec, porque ele era o espírito que comandava a pleiade de desencarnados que estavam dando assessoramento a Kardec, e fala, e aí Kardec coloca o conceito mais fantástico que nós pudemos saber sobre o Espiritismo, e que diz o seguinte: o Espiritismo é uma ciência que trata da origem, da natureza e do destino dos espíritos, bem como a sua relação com o mundo corporal. A origem, de onde viemos, a natureza, o que somos, e o destino, para onde vamos. E a sua relação com o mundo corporal se estabelece através da mediunidade. Então, como ele disse, não são mais os profetas que estão falando, são os desencarnados que estão num grau de evolução, num estágio evolutivo mais avançado, que vem passar essas verdades para ajudar a dissipar as trevas. Será que alguém não acredita que o Espírito de verdade seja Jesus? Ele está dizendo isso no Evangelho, capítulo 6. No Evangelho segundo o Espiritismo, que é o nosso código de conduta para a vida. Então, meus queridos, vamos agradecer a Deus essa oportunidade bendita que nós temos de ter a mente aberta para captar essas informações, de entender tudo isso que os amigos espirituais deixaram e que Jesus deixou nessas parábolas, para que nós possamos cada vez mais sermos melhores, entendermos profundamente o que significam todas essas lições e torná-las o nosso código de conduta nessa vida. Que eles permitam que a nossa mente se abra sempre ao aprendizado e que nós possamos entender cada vez mais essas lições, colocá-las em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. E que eles, comandados por Jesus e por Deus, nos abençoem hoje e sempre. E assim seja.